Bom dia, meus irmãos. Graça e paz a todos vocês. Meus irmãos, essa manhã nós temos uma missão um tanto quanto difícil. Temos um texto de aproximadamente 70 versículos, dos quais cerca de 40, 50 são uma genealogia. Aquele texto maravilhoso que a gente ama ler na Escritura, quando fala fulano é filho de fulano, que é filho de ciclano, que morava no lugar tal. Vocês gostam desse texto, né? Convido vocês a abrir em Esdras capítulo 2 e nós vamos dar uma olhada e aprender nessa manhã que até mesmo textos que incluem genealogias podem ser usados por Deus para edificar os nossos corações. Abra comigo em Esdras, capítulo de número 2. Abra, mas não leia ainda. Esdras, capítulo 2. Todo mundo achou? Deixa aberto aí. Essa semana, a Larissa e eu levamos a Alice para tomar vacina. Aquele momento especial, mágico na vida de todo papai e mamãe, quando leva o bebezinho para tomar aquela furadinha que faz tremer a alma, né? A dor não é só no bebê, é na gente também. Mas dessa vez teve algo em particular. Não fomos só eu e Larissa, levamos a Laura junto. Então imagina a cena. A Laura entra na sala de vacina aflita porque ela está pensando que ela vai tomar vacina. E por mais que a gente diga para ela que não é a vez dela tomar vacina, mas é que é só da irmã, ela não acredita, ela se agarra, segura, porque ela não quer tomar vacina. Só que aí as coisas se desenrolam, a enfermeira chega perto da Alice com a vacina e aplica a vacina na perninha da Alice. A Alice abre o berreiro, começa a chorar, obviamente, sentindo dor. Só que o que nos chamou a atenção foi a reação da Laura à dor da Alice. A reação da Laura à dor da Alice foi a reação de alguém que sentiu raiva. E como a minha filha às vezes parece uma onça, ela olhou para a enfermeira e fez assim, com raiva da enfermeira que estava causando dor na irmã. E por mais que a gente tentasse explicar para ela que aquilo era para o bem da irmã, é óbvio que ela não entendia. Ela só conseguia enxergar que aquela moça estava machucando a irmã dela. Aquela moça está causando dor à minha irmã e por isso eu estou irada contra aquela moça. E saiu do consultório ali, desolada, chorando, com muita raiva. Hoje nós veremos um texto bíblico que nos mostra que o cuidado de Deus com o seu povo não inclui só momentos bons, alegres e divertidos. Hoje pela manhã, nós veremos que quando pensamos sobre o cuidado de Deus, esse cuidado, em diversos momentos, envolve dor, envolve lágrima, envolve sofrimento, mas é cuidado. Assim como a Laura não compreendia muito bem que aquilo que estava causando dor a Alice, fazendo-a chorar, era cuidado, por vezes podemos acabar falhando em perceber que o cuidado de Deus não se manifesta apenas por meio de coisas boas e agradáveis, mas por vezes por meio de coisas dolorosas. Vamos ler o texto bíblico? Esdras capítulo 2, diz assim o início do texto. Esta é a lista dos homens da província que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado prisioneiros para a Babilônia. Esse primeiro versículo, ele já começa mostrando para a gente a realidade desse cuidado de Deus, que por vezes não é um cuidado de alguém que faz um carinho, não é um cuidado de alguém que dá um abraço e um beijinho no momento da dor, não. O texto diz para a gente que houveram homens que foram levados de Jerusalém, que foram levados de Judá para a Babilônia. E vocês precisam fazer um exercício de voltar um pouco atrás em toda a série que nós pregamos sobre os reis, sobre o exílio, e relembrar que o que levou o povo para a Babilônia não foi uma estratégia de guerra errada.
O povo não foi levado de Jerusalém, de Judá, para a Babilônia, porque eles entraram na guerra de uma forma como não devia e perderam a batalha. Não. O povo não foi levado para a Babilônia simplesmente porque o exército de Nabucodonosor era melhor preparado, era mais potente ou tinha mais homens. Não. Eu quero relembrar a vocês o real motivo do povo ter ido para o cativeiro babilônico. O texto está dizendo que houveram homens que foram levados para a Babilônia. A pergunta é, por quê? Por que esses homens foram para a Babilônia? Porque o povo de Deus foi para o cativeiro. Vocês lembram? O povo estava pecando contra Deus de forma desenfreada. O culto a Deus não era mais prestado como devia. Haviam idolatrias e mais idolatrias no meio do povo e Deus não era mais buscado como devia. Os reis estavam procurando outros deuses, auxílio em outros deuses, em outras nações, abandonando completamente o seu Deus. O quadro era caótico. Deus então decide agir para cuidar do seu povo. Mas como Deus cuida do povo? Enviando Nabucodonosor para atacar Jerusalém, para atacar o reino do sul e então levar o povo cativo para a Babilônia. Percebe como o cuidado de Deus, por vezes, parece estranho? Não seria melhor Deus se manifestar de forma visível para o povo e falar: gente, vocês estão fazendo tudo errado. Olha, eu estou aqui, eu sou o Deus de vocês, eu sou onipotente, eu sou todo-poderoso e eu quero que vocês agora parem de fazer tudo de errado que vocês estão fazendo. Deus não podia agir assim? Mas Deus não agiu assim. Como que ele age? Ele envia Nabucodonosor para invadir o povo, levar o povo prisioneiro para a Babilônia, onde eles vão ficar 70 anos. Mas isso é cuidado. Assim como a Laura não entendia como eu e Larissa estávamos cuidando da Alice ao levá-la para tomar vacina, por vezes podemos olhar as ações de Deus e pensar: poxa, isso é cuidado? Deus está cuidando do seu povo, fazendo o seu povo sofrer? Lembra um pouquinho da invasão? A invasão a Judá não foi uma coisa tranquila, pacífica. Não. Foi uma invasão. Teve sangue, teve destruição, teve calamidade. Foi algo completamente terrível, ao ponto do profeta Jeremias, escrevendo Lamentações, dizer: eu sou o homem que viu a desolação. Eu sou o homem que viu a aflição que a tua vara causou ao seu povo. Ele descreve ali no capítulo 3 como as coisas foram terríveis. Mas era cuidado. A primeira coisa que você precisa sair daqui sabendo essa manhã é que o cuidado de Deus, por vezes, envolve dor e sofrimento. Ouvimos por aí diversas vezes a frase: Deus está no controle de tudo, Deus está cuidando de você. Mas essa frase, ela carrega consigo mais profundidade do que às vezes as pessoas conseguem alcançar. Porque dizer que Deus está cuidando de você não significa que Ele vai te colocar na beira da praia, numa sombra, bebendo água de coco. Dizer que Deus está cuidando de você, por vezes, é dizer que Ele vai fazer você sofrer. E isso é para o seu bem. O problema é que às vezes a gente não consegue enxergar isso. O problema é que no momento da dor, da angústia, do desespero, a gente não consegue parar e pensar: Deus está cuidando de mim por meio desse sofrimento. Não. A gente só sente a dor como Alice. A gente só sente a picada da agulha. Os efeitos que ela vai trazer mais à frente, a gente ainda não consegue enxergar. Por isso, nessa manhã, eu quero levar você a refletir, em primeiro lugar, sobre o cuidado de Deus ao te fazer sofrer. Deus cuida do seu povo por meio do sofrimento. É a primeira verdade que você precisa sair daqui essa manhã. Se você tiver com uma anotação, tiver com o seu bloquinho, pode escrever: Deus cuida do seu povo, fazendo-o sofrer. Esse é um dos meios que Deus cuida do seu povo. Mas, felizmente, o texto não para aqui. O versículo continua e diz para a gente o seguinte: eles voltaram para Jerusalém e Judá, cada um para a sua própria cidade. Deus cuidou do seu povo, levando o povo para a Babilônia. Mas agora Deus está cuidando do povo, trazendo o povo para Jerusalém,
trazendo o povo para a sua terra. Veja que, se é verdade que o cuidado de Deus se manifesta às vezes por meio do sofrimento, também é verdade que o cuidado de Deus, às vezes, se manifesta por meio de coisas extraordinárias acontecendo em nossas vidas. Por um lado, Deus cuida da gente em meio a dor e sofrimento, e por outro lado, Deus cuida da gente por meio de coisas extraordinárias. Afinal, quem esperaria que tudo isso aconteceria com o povo de Deus, e ainda assim o povo retornaria à sua terra? Provavelmente nem o mais otimista olharia para essa situação e pensaria: não, a gente vai voltar e vai tudo ficar bem. Não. Coloque-se no lugar desse povo, sendo levado como escravos para um cativeiro babilônico, onde vão morar e passam-se 10 anos e nada acontece. Passam-se 20 anos e nada acontece. Passam-se 40, 50 anos e nada acontece. Imagina você lá. Nada aconteceu até agora, por que vai acontecer daqui para frente? A esperança vai indo embora. Mas veja, Deus age cuidando do seu povo por meio de coisas extraordinárias. A Babilônia, o maior império da época. Quem imaginaria que surgiria um outro império que derrotaria o Império Babilônico? E mais, quem imaginaria que esse outro império libertaria o povo e diria: olha, podem voltar. E mais, mandaria cartas em auxílio a esse povo. Extraordinário. É milagre. Essas duas verdades precisam estar gravadas na sua alma. Por vezes, Deus cuida do povo, fazendo-o sofrer. Por vezes, Deus cuida do seu povo por meio de coisas extraordinárias. A minha pergunta para você nessa manhã é: em qual ambiente você está nesse momento? Qual é a sua situação hoje? Tem sofrimento na sua vida? Tem dores, tormentas, aflições na sua alma nesse momento? Deus está cuidando de você. Por mais que você possa não enxergar isso como cuidado de Deus, mas é cuidado. Ou será que você está aqui essa manhã e está jubiloso, olhando para as maravilhas que Deus fez na tua vida por meio, através dessa semana ou desse mês, e você está jubilante, agradecido a Deus e vendo a grandeza de Deus agindo na sua vida? Veja, o povo de Deus se mistura. Aqui existem homens e mulheres pesados por causa da dor e do sofrimento. Mas tem gente que está nas nuvens, porque Deus agiu poderosamente. Há um tempo atrás, pouco tempo atrás, vimos o testemunho da nossa irmã, livre do câncer. Deus agindo poderosamente. Mas pode ser que essa semana alguém tenha descoberto uma nova doença. Pode ser que essa semana alguém possa ter sofrido, talvez sendo demitido do emprego. Talvez tendo a quebra de um relacionamento que não queria que acabasse. Os sofrimentos podem vir à nossa vida de formas mais variadas possíveis. E no meio do povo de Deus encontramos pessoas que estão vivendo o extraordinário de Deus, o milagre de Deus, e outras que estão vivendo momentos difíceis e momentos terríveis. Mas lembre-se, tudo isso é cuidado. Você não percebeu ainda, o tema do nosso sermão nessa manhã é cuidado. É o cuidado de Deus que se manifesta de formas variadas e diferentes. Eu desejo que essa manhã você saia daqui entendendo que você está sendo cuidado por Deus. Deus está cuidando de você, embora você ainda não tenha percebido. Mas o texto continua, e aí agora vai ser descrito para nós a lista daquelas pessoas que voltaram. Ele vai falar aqui daqueles, parece que são os principais, os líderes que voltaram na companhia de Zorobabel, Jesua, Neemias, Seraías, Relaías, Mardoqueu, Bilzan, Mispá, Bigvai, Reum e Baaná. E aí vem toda uma lista de pessoas e dos lugares onde essas pessoas pertenciam. Vem uma lista de servidores do templo, pessoas que trabalhavam no templo, músicos, sacerdotes. E é aqui que entra uma coisa que eu achei fantástica nesse texto. Se por um lado há o cuidado de Deus com seu povo,
Por outro lado, veremos nesse texto o cuidado do povo para com o seu Deus. Olha essa resposta. Deus cuida do povo e agora o povo cuida de Deus. Olha comigo o versículo de número 61. Olha que coisa incrível. E dentre os sacerdotes, os descendentes de Rabaías, Acós e Barzilai, homem que se casou com uma filha de Barzilai de Gileade e que era chamado pelo nome do sogro. Ele está descrevendo aqui alguns homens que voltaram e eram sacerdotes. Então ele fala desse homem chamado Barzilai, que era de Gileade, que se chamava pelo nome do sogro. Então ele ficou conhecido como o Barzilai. Só que até aqui, tudo bem. Mas o texto continua. Versículo 62 diz o seguinte: Eles quem? Os líderes do povo, as pessoas que estavam ali representando o governador, eles examinaram seus registros de família, mas não conseguiram achá-los e foram considerados impuros para o sacerdócio. Por isso, o governador os proibiu de comer alimentos sagrados enquanto não houvesse um sacerdote capaz de consultar Deus por meio do Urim e do Tumim. Conseguiu captar o que está acontecendo aqui? O povo está voltando do exílio. Eles estão voltando para a sua terra. Começa-se a fazer a listagem, a numeração e o cargo de cada um. Então imagine que tem alguém sentado e chega alguém e fala: vem cá, qual é o seu nome? Sei de qual terra? O que você fazia? Não, sou sacerdote. Ah, é? Cadê a carteirinha de sacerdote? Não tem. E agora? O que faz? A decisão desses homens é a decisão sábia de olhar para eles e falar: gente, se vocês não têm como comprovar que são descendentes de sacerdotes e, portanto, autorizados por Deus a exercer o ofício sacerdotal, infelizmente, vocês não vão poder agir como sacerdotes aqui até que alguém consiga consultar a Deus para confirmar se vocês são ou não sacerdotes. Talvez isso aqui passe despercebido por você, mas não pode. Porque aqui nós vemos o cuidado do povo para com Deus. Sabe por quê? Sabe o que eles estão fazendo aqui? Eles estão tratando Deus com seriedade. Sabe o que eles estão fazendo aqui? Eles estão tratando o culto a Deus com zelo. Lembra o que levou o povo para o exílio? O culto estava sendo feito de qualquer forma. A adoração não era levada a sério. E mais, se você lembrar, os capítulos 8 a 11 de Ezequiel, eu preguei esse texto, você vê coisas terríveis acontecendo no templo, ao ponto de dentro do templo as pessoas estarem adorando outros deuses. Coisas terríveis. Então, vem o cativeiro e agora a gente chega em Esdras e o povo está preocupado se os sacerdotes são mesmo sacerdotes. Consegue ver a ligação disso? Sabe o que houve entre Ezequiel 8 a 11 e Esdras capítulo 2? Sabe o que houve aqui? Uma vacina bem dolorida. Uma vacina que causou uma dor absurda no povo. E agora o povo está olhando para Deus diferente. Deus tem que ser tratado com zelo. A obra de Deus não pode ser feita de qualquer forma. O culto a Deus não pode ser prestado de qualquer modo. Não, tem que ser de acordo com aquilo que Deus prescreveu. Consegue ver agora o cuidado do povo para com Deus? Eles estão zelando e o resultado, e a causa disso foi a dor causada pelo exílio. Deus precisa ser levado a sério. E parece que o povo está aprendendo a lição. Agora veja, quantas vezes sofrimentos trazidos por Deus à sua vida te fizeram agir diferente? Quantas vezes você estava indo por um caminho, você estava indo por uma rota que não era boa. De repente Deus vem e te abate. Deus vem e te dá uma vacina bem dolorida. E o que acontece? Pera, deixa eu me corrigir, deixa eu me consertar. E então a sua rota muda completamente. É o que está acontecendo aqui.
Mas quão maravilhoso seria se não precisássemos de vacina dolorida para corrigir a nossa rota, não é mesmo? Talvez nessa manhã tem algumas pessoas aqui que estão caminhando por uma rota para longe de Deus. Talvez nessa manhã tenha pessoas aqui que não estão adorando a Deus como deviam. Talvez tenha pessoas aqui que não estão levando Deus a sério como deviam levar. Estão cada vez mais se afastando. Não espera a vacina dolorida. Volta antes. Corrige antes. Mude antes. Por que esperar a dor para voltar? Por que esperar a dor para se arrepender? Se hoje Deus está te dando uma oportunidade de olhar para o seu caminho e dizer, não, eu não vou precisar ir para o exílio para voltar para os braços de Deus. Eu não vou precisar passar pela dor e pelo sofrimento para me arrepender dos meus pecados. Não! Eu vou fazer isso hoje, agora. O povo, infelizmente, não agiu assim. Mas você tem essa oportunidade nessa manhã de olhar para o cuidado de Deus com o povo, o sofrimento causado, e agora o povo está cuidando de Deus, do culto a Deus. E não só isso, o texto continua. Olha lá o finalzinho, versículo de número 68. Olha o que o texto diz. Quando chegaram ao templo do Senhor em Jerusalém, alguns dos chefes das famílias deram ofertas voluntárias para a reconstrução do templo de Deus no seu antigo local. De acordo com as suas possibilidades, deram à tesouraria para essa obra 500 quilos de ouro, 3 toneladas de prata e 100 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, os cantores, os porteiros e os servidores do templo, bem como os demais israelitas, estabeleceram-se em suas cidades de origem. O povo está cuidando de Deus. O povo está cuidando do templo de Deus. Como? Por meio de um coração generoso. Agora, você pode ler isso aqui e pensar, poxa, tudo bem, eu também dou oferta. Eu também dou o meu dízimo. Beleza. Coloque-se lá agora. Você estava na Babilônia, morando há muito tempo. Você, como foi falado semana passada, foi despertado por Deus para retornar para Jerusalém. Só que voltar para Jerusalém aqui, meu amigo, não é voltar para uma casa arrumadinha. É voltar para um lugar em pedaços. É voltar para um lugar em ruínas. É voltar para um lugar onde o templo está completamente destruído. Você não está voltando para um oásis. Você está voltando para um lugar bem difícil. A crise estava instaurada em Jerusalém. Mas veja, o povo volta, mas não somente volta. Deus desperta no coração deles o desejo de contribuir generosamente para a reforma do templo. Imagina que você chega numa cidade arrasada, arruinada. Você ia pensar em gastar dinheiro com o templo de Deus? No máximo você ia pensar, bom, deixa eu guardar minhas economias aqui. Vai que a situação piora. Vai que a coisa aperta mais. Mas não, eles estão olhando para a cidade, estão olhando para o templo e estão abrindo o coração, abrindo o bolso e dizendo, eu vou trabalhar para a reconstrução desse templo. Por quê? Agora para eles, culto importa. Percebe como é um movimento da graça agindo aqui? É um movimento do Deus que desperta o coração do povo e é um movimento do povo que age em resposta àquilo que Deus fez. E eles agem como? Eles agem cuidando da lei de Deus, cuidando do templo de Deus. Percebe como o capítulo todo está falando com a gente de cuidado? É tanto o cuidado de Deus quanto o cuidado do povo. Deus está cuidando do povo e o povo está cuidando de Deus. Eu achei fantástico esse capítulo. Deus está aqui, trabalhando na vida do seu povo. E o povo está trabalhando em favor de Deus. Nessa manhã, quero convidar você a olhar para a sua vida e pensar de que forma saber que Deus cuida de mim tem me levado a cuidar de Deus.
De que forma saber que Deus me ama tem me levado a amá-lo? De que forma saber que Deus age em meu favor tem me levado a agir em favor de Deus? Consegue perceber que é sempre uma questão de ação e reação? Deus age, eu reajo. Deus faz, eu faço em gratidão. Ou usando as palavras bíblicas, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Consegue perceber esse movimento no texto? Está claro para você? E como você tem agido diante de tudo que Deus fez e tem feito por você? Caminhando para o fim, talvez tenha alguém aqui essa manhã que olhe para tudo aquilo que foi falado aqui e pense, bem, Felipe, tudo bem. O grande problema é que eu não consigo enxergar o cuidado de Deus na minha vida. Talvez para você seja fácil falar que Deus está cuidando de mim, porque você não sabe que eu estou sofrendo. Como Deus está cuidando de mim se eu estou sofrendo isso? Como pode alguém olhar na minha cara e dizer que Deus está cuidando de mim quando eu tenho tantos problemas e tantas dificuldades? Calma. Você pode não estar enxergando o cuidado de Deus na sua vida, mas isso não quer dizer que Ele não está cuidando. Talvez o sofrimento e a dor seja tão grande, mas tão grande, que estão cegando os seus olhos e você não consegue enxergar que é cuidado de Deus. Pelo menos hoje você não enxerga isso. Mas isso não quer dizer que Ele não está cuidando. Lembra do que a gente falou no começo? A Alice estava lá, tadinha, chorando, berrando. Ela não sabe que aquilo é cuidado. Mas eu pergunto a vocês, é cuidado levar a filha para ser vacinada? É cuidado. É amor. É carinho. Mas que por vezes se manifesta por meio da dor. Mas eu tenho uma resposta para você. Ainda que você olhe para o seu sofrimento hoje e não enxergue como o cuidado de Deus na sua vida, eu convido você a olhar não para o seu sofrimento, mas para o sofrimento de um outro. Que aí não tem como você olhar e dizer que não é cuidado. É cuidado! Você olha para a sua vida e não enxerga o cuidado de Deus. Mas calma, espera. Olha para a cruz. Olha para o ensanguentado no madeiro e diga na minha cara que não é cuidado de Deus com você. Se Deus cuida de você por meio do seu sofrimento, ainda mais Ele cuida de você por meio do sofrimento de Cristo Jesus. Quando olhamos para a cruz, entendemos que sim, é verdade, o cuidado de Deus às vezes se manifesta por meio do sofrimento. E Ele fez isso de forma extraordinária por meio do sofrimento do seu Filho amado. Por quê? Porque Ele está cuidando de você. Ou você acha que Cristo na cruz foi só uma brincadeirinha? Era cuidado. Cuidado com a sua alma. Cuidando de você para que você não vá para o inferno. Cuidando de você para que você viva com Ele para sempre. Mas veja, as coisas não são tão simples quanto parecem. A cruz, por um lado, é horrível. A cruz, por um lado, é crueldade. É uma dor absurda. Mas veja, por outro lado, é maravilhosa. Consegue perceber esse contraste? Que por um lado você olha para a cruz, é cruel. Mas por outro lado você olha para a cruz, que coisa bela. Quando Deus sofre por mim e por você. Portanto, nessa manhã, eu quero que você saia daqui refletindo sobre o cuidado de Deus por você. Esse cuidado pode se manifestar por meio dessa luta que você está enfrentando. Esse cuidado pode se manifestar por meio da dor que você está sentindo. Mas certamente, o cuidado de Deus por você se manifestou quando Cristo na cruz sofreu e sangrou por cada um de nós. Ainda que você não enxergue o cuidado de Deus na sua vida olhando para o seu sofrimento,
enxergue o cuidado de Deus por você, olhando para o sofrimento de Cristo Jesus. E aí? O povo reagiu ao cuidado de Deus, zelando pela lei, contribuindo com a reconstrução do templo. Como você vai reagir ao cuidado de Deus por você na cruz do Calvário? Saia daqui essa manhã refletindo sobre isso. Qual é a resposta que você precisa dar àquilo que Deus fez por você em Cristo Jesus? Vamos orar?